mais uma coisa. Como é que essa comunicação não violenta, os processos circulares, a mediação, como é que isso pode ser empregado como recurso necessário para essa transição que eu acho que a Constituição projetou? Eu até faço aqui um parênteses rápido, que eu tenho uma vivência muito pequena em relação ao programa de justiça comunitária, mas eu acho que a sua vivência ela é maior. Como é que isso pode acontecer? Então, eu também vejo isso que a senhora está falando, né? Que existe uma transição projetada pela Constituição, pelo ordenamento jurídico, e isso evoca um contexto histórico, né? E de toda a história dos direitos fundamentais e tal. Então, o estudo da história, né, do direito como regulador das relações sociais, ele aponta a importância lá das revoluções do século XVIII, né, e para chegar no que a gente conhece como constitucionalismo moderno clássico, né, que foi quando surgiram as primeiras constituições lá nos Estados Unidos e na França. Então, nesse momento original, o constitucionalismo ele apresentou essencialmente esses dois traços marcantes, que era a organização do Estado e a limitação estatal por meio da previsão dos direitos e garantias individuais, né? A partir desse marco, o constitucionalismo se expandiu e a maioria dos países do mundo, então, tratou de estabelecer os pilares estruturantes das sociedades em textos constitucionais. Cristiana, e qual é o impacto que você vê do estabelecimento desses preceitos estruturantes em relação à sociedade ou às sociedades como um todo? Então, aí pouco a pouco a gente percebeu, né, que o estabelecimento desses preceitos estruturantes no texto constitucional, inclusive com previsão de garantias, né, e direitos e garantias individuais dos cidadãos, né, não revelou suficiente, por exemplo, para impedir a ascensão do regime nazista em 1933, apesar da Constituição de 1919 repleta, né, de direitos sociais expressos ali previstos, né, e individuais. Então, as primeiras constituições, né, não se reconhecia força normativa. E o conteúdo estabelecido na Constituição, ele não tinha eficácia direta e imediata, dependia então da legislação efetivar aqueles direitos. Então a legalidade ela se sobrepunha à própria constitucionalidade, né? E mesmo diante de um rol extenso de direitos, né, e garantias, no texto constitucional eles não se faziam valer na prática, né? Esse exemplo do regime nazista na Alemanha ele é apenas um exemplo, um exemplo bem marcante, né? E quais as estratégias que você vê que foram empregadas para assegurar a eficácia desse conteúdo normativo constitucional? Pois é. Aí então foi necessário, né, ir avançando e criando mecanismos capazes de assegurar a eficácia do conteúdo constitucional, especialmente no que diz respeito aos direitos fundamentais, né? O neoconstitucionalismo, que é o termo usado especialmente no direito espanhol, no direito italiano, mas que tem reverberado em alguma doutrina no Brasil também, né? Em suma, ele trata de diferentes fenômenos, né, que em última análise se voltam para assegurar a eficácia normativa dos preceitos constitucionais, né? Ou seja, ele envolve uma releitura do direito pela normatividade constitucional, né? E reconhecendo a Constituição como centro do ordenamento jurídico. E um dos fenômenos abrangido pelo neoconstitucionalismo está relacionado com a evolução do sistema do acesso à justiça, de Capelletti e Gart, né? Que identificam, e aqui mais especificamente a gente fala da terceira onda do acesso à justiça. Porque segundo o estudo dos autores italianos, né, a primeira onda renovatória, ela é aquela com finalidade individualista, né, voltada para ampliar o acesso à justiça ao poder judiciário, né, o acesso ao poder judiciário, né. Então ali
ainda que fosse aquelas pessoas que estavam fora do acesso do Poder Judiciário por uma questão financeira, por exemplo. Então a gente pode identificar com a primeira onda a criação da defensoria, a instituição da Defensoria Pública, o acesso à gratuidade de justiça e tal, né? E a segunda onda, ela teve como objetivo proporcionar a defesa dos interesses difusos e coletivos, ou seja, aqueles direitos que não tinham um ser, né, um indivíduo, né, específico, né, elas passaram também, esses direitos passaram a ser tuteláveis também, que são os direitos difusos através das ações coletivas. A terceira onda renovatória do acesso à justiça, embora ela também envolva o acesso ao Poder Judiciário, ela não está restrita à tutela dos direitos através de uma demanda judicial, né? Ela reclama mais efetividade da justiça como um valor, né? Então é o acesso à justiça, o valor justiça, né? Então a terceira onda, ela trata da justiça como um valor, o que nem sempre ou poucas vezes é alcançado dentro de uma ação judicial, né? Então essa terceira onda, ela cuida do acesso a uma justiça efetiva, não só através da ação judicial, que assegure os direitos, né, do indivíduo ou da coletividade em face do poder público, ou mesmo entre particulares, mas essencialmente ela representa uma orientação para o Estado, né, de que qualquer atuação somente vai se justificar como mecanismo dirigido para a efetividade dos valores constitucionais e primordialmente dos direitos fundamentais, né? Então, ou seja, a pessoa humana, ela está no centro do ordenamento jurídico, de modo que o fundamento da sua dignidade vincula a atividade judiciária, não só a judiciária como a legislativa, também a política, a atividade social, né? Então, não só o Poder Judiciário deve atuar conforme uma leitura constitucionalizada, né, do ordenamento jurídico, mas também as políticas públicas, né? Elas devem reverência aos direitos fundamentais, né? A atuação legislativa, né? As próprias relações entre os particulares. As próprias relações entre particulares, elas se legitimam em função da dignidade da pessoa humana, né? Se aquela relação mesmo entre particular está negligenciando a dignidade humana, ela não tem legitimidade nesse ambiente, nesse Estado democrático de direito que a gente escolheu, né, viver. E aí, dentro do contexto do Poder Judiciário, é o que a gente vai falar também, né, de que alguns chamam de ativismo judicial, por exemplo, né? Porque ali onde não existe uma política pública efetivando um direito fundamental, né? Ou não existe ainda uma legislação tratando daquilo, o que vai acontecer? O Poder Judiciário vai evocar e vai efetivar aquele direito fundamental, né? Que foi, por exemplo, o que aconteceu com o reconhecimento dos direitos de família para as uniões homoafetivas, né? Que a gente viu o Supremo resolver isso, né? E aí a gente vê, né, que a terceira onda, ela vai além do direito processual, ela entra no direito material também, e justamente por quê? Porque ela está falando da justiça como um valor, materialidade do valor justiça, né? Então a terceira onda do acesso à justiça, ela também envolve, além disso que a gente está falando, que é mais no âmbito material, né, mas também envolve questões processuais, né, que a gente vai ver ali a instituição dos juizados especiais, e agora o próprio Código de Processo Civil também, que trouxe, né, que valorizou os meios mediativos de solução de conflitos. E mesmo quando a gente não está falando no processo civil, né, quando a gente não está falando de mediação propriamente, o próprio processo tradicional, ele está totalmente impregnado por novos valores, né, pelos valores da cooperação, da lealdade, da boa-fé, né? Então eu vejo aí que é um reconhecimento de que a melhor alternativa para que se alcance uma solução mais efetiva do conflito é aquela que considera a liberdade e a responsabilidade das pessoas envolvidas no conflito, né? Daí a mediação,
Né? Por quê? Porque essas são as pessoas mais indicadas para reconhecerem suas necessidades e como alcançar uma solução que satisfaça a necessidade de todos. Né? Se a gente precisar dizer só a necessidade de um vai estar atendida, do outro não. Né? Então, eu vejo assim, a terceira onda, ela reconhece que a justiça como um valor, ela encontra maior efetividade e legitimidade quando a solução do conflito ela é co-construída pelas partes. E também a gente vai citar aqui uma quarta onda, né? A quarta onda evolutiva, né? Que já não é da autoria de Capelletti-Gart, né? Mas como as três anteriores, mas foi desenvolvida pelo britânico Kim Economides.